Glória a Deus. Amém, amados. Voltamos aqui ao vivo. A gente estava batendo um papo nos bastidores aqui da sala, né, pessoal? Glória a Deus. Aleluia. O povo que não entra ao vivo perde, né? Essas bênçãos. Queridos, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, no versículo de número 10. Nós estávamos falando, Moacir que entrou agora, sobre você buscar os 9 dons. Você buscar os 9 dons. Paulo fala assim, nós devemos buscar os melhores dons. O que você acha que é melhor para você? Estou dando um exemplo. Dom de maravilhas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, espírito da palavra, de sabedoria, palavra do conhecimento. Eu já tenho os 9 dons. Eu quis buscar os 9 dons. Mas se você falar assim, olha, eu só quero ser usado no dom de interpretação de línguas, Deus ele só vai te dar esse dom. Se você falar assim, eu quero ser usado em dom de operar maravilhas, Deus ele vai te dar só esse dom. Agora, se você falar, Senhor, eu quero os 9 dons, eu quero... Quais são os 9 dons? Ó, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. O que é a palavra de sabedoria? É quando você prega a palavra. Até respondendo a pergunta, João Batista tinha o dom da sabedoria, Vitor. O Vitor colocou aí, falou assim, João Batista operava nos 9 dons. Eu vou falar os dons que João Batista tinha, ok? Vou falar os dons que João Batista tinha. Nunca ninguém falou sobre isso. Eu vou falar com propriedade, com base bíblica e com conhecimento, tá? O espírito da palavra de sabedoria, João tinha, porque ele pregava. Ele tinha uma eloquência muito tremenda. Porque quando ele abria a boca, a palavra de sabedoria era tão forte na boca de João Batista, que João Batista chamava as pessoas de raça de víboras. E as pessoas, mesmo assim, se convertiam a Cristo. Aí é um outro dom. Era o dom da palavra, da sabedoria, e o dom também, ele tinha o Espírito Santo já sobre ele. Porque ninguém chama uma pessoa de víbora ou uma palavra forte, aquela palavra que chega a machucar, já viu? Se não for pelo Espírito, a pessoa sai, abandona. Então, quanto mais João Batista falava, chamava as pessoas de víbora, falava raça de pecadores, se arrependam, senão vocês vão para o inferno, abandone a prostituição. Se eu pregar isso hoje, se você vê os pastores pregando isso hoje, as pessoas saem da igreja. Hoje, o povo não está preparado para ouvir uma palavra de arrependimento, de libertação, porque Jesus já havia avisando que os tempos seriam muito difíceis. Os tempos seriam difíceis. O povo, o amor de muito iria se esfriar. Então, Jesus está voltando. Só que pelo Espírito, se a pessoa tiver o Espírito, se o Espírito de Deus mandar eu vou falar e a pessoa vai receber, porque ela vai sentir que é o Espírito. Então, o dom da palavra, o dom do conhecimento. O que é o dom do conhecimento? Eu já vi pessoas ensinando errado. Anota aí se você puder. O dom do conhecimento é a revelação. Por exemplo, Deus me dá uma revelação e eu falo assim, Vitor, o Espírito Santo de Deus me mostrou o teu futuro. Vai acontecer isso, 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 isso. Por mais que você fale, não vai acontecer, porque como pode? Minha vida está tão boa, ou eu já parei com isso, ou não quero isso para minha vida, mas Deus pode me usar, ou usar um profeta, para falar que algo vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, daqui 1 mês. É o dom do conhecimento.
O dom do conhecimento é aquilo também que Deus revela o que aconteceu lá atrás. Ou é aquilo que você também está vivendo hoje no presente? Tem como transferir os dons? Tem. Boa pergunta. Vitor hoje está afiado. Tem como transferir os dons. Inclusive, Vitor, os dons, ele só é transferido através de uma outra pessoa que tem esses dons. Você não ora e o dom vem sobre você. Não. Você pode sim orar para que Deus, você venha a ter os 9 dons. Pode orar sim, você tem que buscar. Só que você precisa de uma impartição. O que é uma impartição? É quando eu coloco as mãos sobre você, com imposição de mãos. Elias impartiu os dons, alguns dons, a unção, a capa, sobre Eliseu, através de associação. O que é associação? É quando você anda junto, Vitor, com o profeta. É quando você anda junto com o homem de Deus. A unção, ela vai pegando nos teus ossos. E quando eu faço uma oração, transferindo os 9 dons, é possível que esses dons sejam transferidos para você. Só que esses dons, eles só passam a ter efeito se você tiver uma vida com Deus. Um exemplo, é possível eu querer os 9 dons, estou dando um exemplo, tá? Aí você fala, qualquer pessoa vai receber os 9 dons? Não, não é qualquer pessoa. Tanto é que quando Pedro estava pregando, o mágico Simão, Simas, se eu não me engano, acho que é o Simão, ele queria receber de qualquer forma aquele dom, aquela unção. Só que ele não estava preparado, ele queria comprar aquela unção. E o que Pedro falou para o mágico? O teu dinheiro seja para a tua perdição, seja para a tua desgraça. Porque o coração dele não estava em Deus. Ele queria receber, mas de qualquer maneira. Ou seja, não é de qualquer maneira. Eu tenho que preparar, me revestir, afastar daquilo que me afasta de Deus, ter uma vida de consagração, de jejum, de oração. É o complemento da vida que você tem com Deus íntegra no altar. É o complemento. Eu não posso chegar diante de Deus para receber um dom de qualquer maneira. Eu tenho que me preparar para receber, mas respondendo através de imposição de mãos. Paulo recebeu assim. Ananias colocou as mãos sobre Paulo e Paulo recebeu ali o dom. Moisés colocou as mãos sobre Josué, Josué recebeu ali também os dons. O próprio Jesus colocou as mãos sobre os 12 discípulos e eles receberam os 9 dons através da transferência de unção. É possível, é bíblico. A transferência é bíblica. Depois os discípulos transferiu para 70 discípulos, depois 70 mais 70, e foi transferindo. Eu recebi uma imposição de mãos de grandes homens de Deus. Foi quando eu recebi uma unção apostólica, 5 anos atrás, do meu apóstolo na época. Recebi uma transferência, a unção que veio lá dos Estados Unidos, que foi do Benerim. Do Benerim transferiu para um bispo, o bispo Baz na época, depois para o apóstolo, e foi transferindo. E depois desse dia, eu percebi que eu comecei a operar mais poderosamente. Eu já operava nos dons, só que depois que eu recebi a transferência, a unção aumentou. Eu consegui operar muitos outros milagres, melhor dizendo. Então, é possível sim, tá? O dom da fé. O que é o dom da fé? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a fé é um dom também. Quem sabia disso? Eu já vi um pastor falando assim, você não deve orar pedindo, Deus me dá fé. Aí ele usa o versículo isolado e fala, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tá certo, não tá errado. Mas, porém, não é só ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. Está aqui, ó. O dom da sabedoria, o dom do conhecimento.
O dom da fé está aqui, é o terceiro dom. E outro, pelo mesmo Espírito, recebe dons, no plural, dons de curar. Eu falei sobre isso. Porque o dom de cura, existe várias curas específicas. Cada pessoa é usado na cura numa área. Você tem que ver aonde que Deus quer te usar para cura, ok? E outra, operação de maravilhas. O que é operação de maravilhas? Lembra que eu ministro pó de ouro e aparece? Ministro marca de sangue? Isso são sinais, são maravilhas. Pedro, Estevão, a Bíblia diz que ele fazia sinais, fazia maravilhas. A Bíblia não vai falar que Estevão curava, não, mas vai falar que ele fazia maravilhas, sinais. Então, o dom de maravilha é de Deus. É quando você ora, alguma coisa acontece, você coloca a mão na mente da pessoa e a pessoa tem um sonho profético. É um dom de maravilha. Amém? E a outro, a profecia. Quando você entrega uma profecia, você fala em línguas, profetiza, Deus te dá uma visão, você abre a boca e profetiza na vida daquela pessoa. Não é interpretação de língua, é quando acontece a profecia. Você entrega uma revelação e profetiza para aquela pessoa. E há outro dom de discernir espíritos. É um dom muito bonito também de discernimento. Você sabe quando é o Espírito de Deus, quando não é, quando aquela pessoa está sendo usada por Deus. Já teve caso, no meio ali, eu estava responsável de uma igreja, ali em São Gonçalo, não era o meu ministério, era uma igreja muito grande, muito famosa, e aconteceu um mover de Deus ali na hora, e naquele mover, uma senhora, ela começou a falar em línguas, e eu percebi que ela começou a rebolar. A forma dela estava muito estranha, e uma outra também estava diferente. Eu olhei e falei, isso não é Deus. Uma estava rebolando, botava a mão na cintura, rebolava, pombagira, claramente, e a outra estava falando uma língua muito estranha. É incrível. Eu coloquei a mão, a pessoa manifestou na hora, porque era uma pombagira que estava no meio ali do fogo. É possível, no meio do mover, da revelação, da profecia, do fogo de Deus, o diabo se esconder, ter um fogo estranho? Sim ou não? Escreve aí no chat. Escreve aí, sim ou não? Você que está pelo YouTube, escreve aí, é possível o diabo se esconder no meio do movimento? Sim, é possível. Ele se esconde no meio do fogo. É incrível. Jó, quando orou, Satanás ele subiu com a oração de Jó. Olha o atrevimento de Satanás. E no meio daquele mover, o diabo se esconde. Eu já orei por pessoas do altar que pregava, olha só, pregava, entregava revelação, e quando eu estendi a mão, a pessoa manifestar. Pastores, estou falando de pastor, que orei e manifestou, pessoas pregadores, da pessoa manifestar com um demônio brabo, porque o diabo ele se esconde, e ele fica ali enganando por anos. E se você não tiver o discernimento no espírito, é igual uma pessoa foi profetizar para mim. Ela estendeu a mão e começou a falar uma profecia muito estranha. Muito estranha. Eu falei, isso não é Deus. Na mesma hora eu repreendi. E não era Deus. Pode ser a carne, pode ser o demônio. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Viu, amados? Não deixa. Isso é muito sério. Muito sério. Eu deixei de ir numa igreja. Olha que forte, irmãos. Olha que forte esse testemunho. Eu deixei de ir numa igreja, tinha lá um profeta, ele se dizia profeta, e ele dirigia um culto muito estranho, muito estranho, muito estranho, lotado lá.
A primeira vez que eu fui lá, eu me senti muito mal. E o Senhor me mostrou o que estava por trás daquilo ali. E eu vi na vida daquele homem, o Espírito de Deus falou comigo, ó, é um bruxo que está ali. Eu já estudei sobre a teologia dos bruxos, sobre aquela seita dos Illuminati. Eles mandam pessoas, profetas, para se esconderem, para estarem na igreja, para poder enganar o povo. Isso tudo é bíblico. E Deus falou comigo, aquilo ali não é um profeta, é um bruxo. E eu me senti muito mal, eu tive muitas visões com ele. E eu consegui discernir aquele espírito ali. E ele botava a mão na cabeça de um monte de gente que ele chamava ali na frente. E as pessoas falavam, depois que ele botou a mão na minha cabeça, eu me senti mal. Sentia muita dor de cabeça. E nenhum demônio manifestava ali. Nenhum demônio manifestava. Até que um dia eu fui chamado para ajudar naquele culto. E quando eu fui colocando as mãos na cabeça das pessoas que ali visitavam, as pessoas foi caindo, manifestando. E quando as pessoas manifestavam, o culto já tinha acabado, inclusive, eu olhei, ele olhou para mim e rosnou, literalmente. Ele ficou atribulado. É incrível, Vitor. Vitor está rindo. É incrível. Mas é incrível. Parece até história, né? De pescador. Mas é incrível, irmãos. E ele se transfigurou, mudou o rosto dele literalmente. E eu pude ver que era um espírito que estava ali. Então, isso aí é o dom de discernir. É quando você recebe uma oportunidade de trabalho ou de ir para algum lugar e você sente, ó, não é para mim ir para aquele lugar. Quem já sentiu isso? Hoje não é para mim ir para lá. Não vá. Siga a tua intuição. Isso é Deus te discernindo, porque tem um laço ali. Se você não sentir bem de ir para aquele lugar, não vá. Não vá, de jeito nenhum não vá, porque é o Senhor te dando o discernimento. Quem entendeu, diga glória a Deus. O outro, a variedade de línguas. Quando você fala muitas línguas variadas. Eu falo muitas línguas variadas, muitas. Quando a unção de Deus está muito forte, quando a unção de Deus desce muito forte sobre mim, eu começo a falar línguas como se fosse línguas do Japão ou línguas como se fosse línguas dos Estados Unidos, de algum país desse. E eu vejo que a minha língua fica muito variada. Eu falo muitas línguas, mas não é sempre, tá? Tem momentos quando eu estou, principalmente na ceia. Santa Ceia, então, eu falo variedade de línguas e quando eu estou sendo usado em profecia. Quando eu coloco a mão e vou profetizando, eu nunca falo uma língua só. Eu acho o que Deus me deu, dos 9 dons, um dos dons mais lindos que eu gosto muito é o dom de profecia. Deus me usa muito em dom de profecia. De falar em línguas, profetizar, falar em línguas, profetizar. Então, você tem que buscar esses dons, todos esses dons, e receber a impartição, a transferência desse dom. Você focar no homem de Deus, procurar um homem de Deus e pedir essa transferência. Pode ser online, ó, a sala de profeta é para isso. Dia 12 e dia 13, eu vou transferir esses dons no dia 12 e no dia 13. O que você faz? Vem preparado. Vem no propósito, faz um jejum, faz um voto com Deus, principalmente você aí que está nos acompanhando nas redes sociais, tá? No dia 12, no dia 13 agora, vamos ter uma sala de profetas. A Dani não está, Dani, vai participar da sala. Não é caro, R$50 valor promocional. Você vai abençoar o ministério e vai participar da sala de profetas e eu vou ministrar. Irmãos, vai ser um poder muito grande nesse dia. Vem preparado. Vitor, Deus falou comigo que vai ser diferente. É como se eu estivesse vendo a sala pegando fogo.
vai ser uma transferência de poder ali. Vai ter pastores, apóstolos, profetas, filhos e filhas do Senhor. Vem preparado. Eu vou estar num jejum muito forte. Então, você que é homem de Deus, que é filho e filha de Deus, quer receber essa transferência poderosa dos 9 dons, toda a capa que Deus me deu, de busca no monte, consagrando, jejuando, orando, eu vou estar ministrando para todos, sem exceção, irmãos, para todos. Amém? Para todos, sem exceção. É possível você receber várias transferências de um homem de Deus? Sim. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual. É possível você receber uma transferência e já ser usado nos dons? Sim, lógico. Vai depender da sua busca. Vai depender da sua intimidade com Deus. Você tem que ativar. Ativou, pronto, já era. Amém? Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Variedade de línguas. Eu já disse, né? E outra interpretação de línguas. É quando você fala em línguas, interpreta. Fala em línguas, interpreta. É quando há uma interpretação de línguas. Então, é um dom também muito bonito. Existe também aquela interpretação que a pessoa fala uma língua, um americano, por exemplo, ou uma pessoa de um outro país, e você está pregando a palavra e aquela pessoa entende tudo que você está falando. Existe também essa forma de interpretação. É o dom mais raro. É verdade. É o dom mais raro. Deus já me usou poucas vezes, mas eu já tive esse privilégio. Já tive esse privilégio de falar em outras línguas de nações. Mas ocorre, acontece. Você tem que buscar esses dons porque é bíblico. Diga glória a Deus. Deu para entender, irmãos, aqui? Nós vamos fazer uma oração agora, no nome de Jesus, e eu vou abençoar a sua vida. E você vai buscar desde já esses dons. O Espírito Santo, ele vem sobre a vida daqueles que creem em Jesus. Quando você crê em Jesus e quando você busca, a Bíblia diz, quando você busca, você acha. Quando você insiste pedindo, você recebe. Tem uma passagem na Bíblia que fala que você tem que brigar em oração. Você tem que insistir em oração. Você tem que perseverar. A oração, amados, eu descobri, lendo a Bíblia, muitas vezes, são códigos que Deus, ele permite você viver aquele problema, ou ele não te dá aquele pedido logo, porque ele quer ver a tua briga na oração. Os grandes homens de Deus receberam milagres, viram o poder de Deus, foram abençoados porque perseveraram na oração. O próprio Jesus deu esse exemplo. Jesus, quando orava, a Bíblia diz que o seu suor se transformava em sangue. Apóstolo Paulo era um homem que orava muito. Por isso que muitas vezes ele era arrebatado em espírito. Faça o treinamento. Treine o teu espírito. Você tem que treinar os dons de Deus. Você tem que treinar. Amém? Tem que treinar. Amanhã eu vou fazer uma mentoria, uma outra sala, só para quem está na mentoria, tá? Esse link é só para quem está na mentoria. E nós vamos fazer um treinamento ao vivo. Viu? Não sei se o Vitor não está, nem o Moacir, nem a Dani, mas se puder, entre, tá? Como que é esse treinamento? Nós vamos ativar o dom de profecia. Nós vamos ativar o dom de cura. Eu vou estar transferindo isso para vocês, por associação. Apóstolo, eu quero ser usado na cura. Eu desejo. Então, você vai passar a participar
desse treinamento. Eu quero ter variações de línguas. Você vai participar desse treinamento. Você vai ativar através de um homem de Deus. Tá? Ative isso na sua vida. Não deixa isso morrer. Valorize a cobertura espiritual. A igreja hoje, ela está doente porque as pessoas não têm valorizado a cobertura espiritual. A pessoa quer seguir sozinha, buscar os dons sozinho, quer encurtar o caminho. Todos os homens de Deus tiveram uma cobertura espiritual. Eu já citei alguns aqui, citei vários. Josué tinha cobertura de Moisés, o próprio Paulo tinha cobertura de Ananias, e tinha cobertura de Pedro também, porque Pedro era ali a pedra que Jesus levantou, era o apóstolo principal. Por mais que eles entravam em confusão, em contenda, discussões, mas Paulo respeitava a cobertura espiritual de Pedro. Vou ajeitar aqui o fundo musical. Paulo respeitava a cobertura espiritual de Pedro. Os discípulos respeitavam a cobertura espiritual de Pedro. O profeta Eliseu tinha uma cobertura espiritual do profeta Elias. O próprio Geazi tinha cobertura de Eliseu, né? Lembra de Geazi? Era o servo, era o estudante, era o discípulo, era o aluno do profeta Eliseu. Então, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, vai falar sobre cobertura espiritual. O próprio Davi tinha uma cobertura espiritual. O próprio Saul tinha uma cobertura espiritual, que era do profeta Samuel. Só que Saul não deu valor à cobertura espiritual. O profeta deu uma direção para o rei, falou, ó, faz assim, Deus mandou fazer desse jeito. E ele fez de outra forma. Só que existem erros, irmãos, na nossa vida, que a gente perde toda aquela bênção que era para vir para nós. O diabo, ele sempre ensinou a ser rebelde. O diabo, ele sempre ensinou o caminho mais curto. Então, você tem que procurar uma cobertura espiritual para você ter uma vida de bênção, uma vida de vitória. Tem coisas que você passa na sua vida que não é o diabo. Deus quer que você insista na oração. Persevere na oração. Lute na oração. Coloca aí, hashtag lutar na oração. Eu preciso lutar na oração. Nós devemos lutar na oração. É o batismo no Espírito Santo? Não veio? Ah, por que não veio? Porque você parou de orar. É a minha bênção financeira? Não veio? Por que não veio? Porque você parou de orar. Mas é orar mesmo, é orar, sabe, até se cansar, gritar. Eu vou te dar uma chave agora. Muitas vezes, palavras para Deus não vale de nada. Às vezes é melhor você deitar no sofá, esmurrar o sofá, gritar para Deus, Deus, me ajuda, eu quero, eu preciso, Senhor, não aceito. Você brigar com o anjo do que palavras vãs, repetitivas. Porque é a tua atitude, quando você se revolta ali, na oração, briga ali, Jacó brigou com o anjo. Jacó não falou nada, ele brigou a noite toda. E a luta foi travada. Então, é na oração. Falta palavras, não deixa. E não precisa estar de joelho. Pode orar deitado, bater na cama deitado. Deita, levanta, fica em pé, levanta as mãos, ajoelha, anda para um lado para o outro. Deus quer ver a sua atitude. Quem sabia disso? É uma forma de orar que Deus quer de você. Deus está cansado daqueles fariseus que ficam 1 hora de joelho, 2 horas, 3 horas, fala, meu joelho é calejado. O camarada fica com uma bola desse tamanho no joelho, as 2 rodelas do joelho preta. Fala, meu joelho é preto de tanto orar. E Deus não quer isso. Deus quer que você persevere ali, sabe? Que você chore, que você gema, sabe, Moacir? Gema, grite,
Insista com Deus naquela causa. Senhor, eu quero mudança. Senhor, olha a minha vida. Olha como eu estou vivendo. Senhor, eu quero. Ali até incomodar Deus, incomodar. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus, ele espera de você. Tem o anjo Miguel também, que Deus cita. Temos arcanjos, Vitor. A classe dos anjos arcanjos, querubins, serafins. Alguns anjos específicos que Deus, ele, respondendo à pergunta, a profecia, profeta, né? A Bíblia só cita o nome do anjo Gabriel e arcanjo Miguel e Satanás e querubim. Tem anjos que Deus, ele cita nomes de anjos como de pedra. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, tá bom? São pedras. E pedras, Deus dá nome a anjos, como se fosse safira, algum tipo de pedra. Está lá em Apocalipse. Mas em destaque é o anjo Gabriel e o anjo arcanjo. E o próprio Satanás, que era um anjo de luz, respondendo a pergunta, tá? Vitor colocou assim, profeta, a Bíblia só cita o nome do anjo Gabriel e arcanjo Miguel, Satanás e querubim, tá bom? Depois eu vou separar esses nomes e vou trazer no próximo estudo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, tá? Meu tempo já está acabando, mas vamos orar no nome de Jesus. Espero que você tenha entendido. Se você quiser participar do nosso treinamento, da sala de profeta, Moacir, chega junto com a gente, viu? Vem estar com a gente na sala, vem participar. Fala com ele aí, Vitor. A sala de profeta vai ser agora, sexta-feira, dia 12. Olha, essa semana eu entrei ao vivo hoje, vou entrar ao vivo amanhã no treinamento, se você quiser saber sobre o treinamento. Vou entrar ao vivo na sexta e vou entrar ao vivo no sábado. Só que sexta e sábado é uma sala de profetas, tá? É para transferência dos 9 dons para quem adquiriu o ingresso para a sala de profetas, tá bom? Barato o ingresso, R$50. Você tem direito aos 2 dias, ainda recebe um diploma de participação no final e você vai abençoar o ministério, a obra de Deus, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por esse estudo, por essa palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, toca, Senhor, o teu povo agora. Vai orando a Deus, irmãos, vai buscando. Peça para Deus tocar em você agora. Peça para Deus te encher agora. Fala, Senhor Jesus, vem sobre mim agora, com o teu espírito, com a tua unção, com a tua presença. Levante as mãos para o alto, que eu vou fazer como Jesus fez. Vou soprar o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. E você que não recebeu o Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Levante as mãos para o alto. Se você tiver com uma mão no celular, levanta uma só. Receba em nome de Jesus. Calabará, soricandará. Receba em nome de Jesus. Remantoricantarabá, soricandarábia. Receba o fogo do Espírito. Receba o sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a glória de Deus. Receba na sua vida agora. Espírito Santo de Deus, vai tocando. Toca, Senhor, de vida em vida. Enche essa pessoa agora. Meu Deus, reveste ela com o teu poder agora. Reveste ela com o teu Espírito Santo agora. E dá vitória a ela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus.
Diga: louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final dessa sala profética. Você que deseja participar de um grupo de cobertura espiritual, aqui no link, na descrição do vídeo, você vai ter acesso aos grupos de WhatsApp, onde você vai estar recebendo diariamente palavras proféticas, vídeos para abençoar a sua vida. Se você deseja adquirir algum curso de teologia, inclusive está no valor promocional. Quem deseja fazer o curso de teologia, vai aqui na descrição para saber mais a respeito do curso, com diploma, histórico, carteirinha. Tem muita coisa para abençoar a sua vida. Povo de Deus, shalom, shalom, graça e paz. Irmã Dani, vou chamar a senhora aí, tá? Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.